Boa tarde a você que acompanha a Infomani TV. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista aqui de Política e Mercados e hoje entrevistamos o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Para me ajudar nessa transmissão, aqui Carlos Eduardo Borenstein, que é analista político da Arco Advice. Bom, para começar, primeiro, obrigado pela presença de vocês dois. Espero que tenhamos um debate aí que ajude o eleitor nesse ano tão importante para o Brasil, né? Um ano eleitoral muito aberto. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, deputado, é referente à nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. O presidente Michel Temer decidiu que ela seria a futura ministra do Trabalho, com a saída do anterior, mas teve uma complicação jurídica que agora está inviabilizando a nomeação de Cristiane Brasil. Qual que é a sua posição referente a isso? O partido deve insistir na nomeação dela? É interessante ter esse ministério, apesar do desgaste recente, enfim? Na verdade, a indicação anterior tinha sido o deputado Pedro Fernandes, do Maranhão, que tinha sido uma escolha por unanimidade na bancada federal do PTB. Depois foi vetado pelo Sarney. O Sarney tem influência muito grande no governo e acabou criando esse imbróglio todo. Aí, numa conversa pessoal do presidente Temer com o Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB, surgiu a possibilidade da indicação da Cristiane Brasil, que é filha do Roberto, e isso acabou gerando um transtorno muito grande, porque além de ter sido uma indicação pessoal do presidente do partido e não da bancada, criou todo esse problema que você acabou falando e desgastou. Quer dizer, por mais que você possa encontrar alternativas de solução a partir de fevereiro, esse tempo todo sob chuva acabou complicando a indicação da Cristiane Brasil, atrapalhou a indicação do sucessor do Marcos Pereira na indústria e comércio, complicou ainda mais com a questão dos vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, os 4 afastados, os outros 8 sob júdice, e a situação complicou muito. Então, na verdade, o governo que podia ter um mês de janeiro calmo, tranquilo, suave, acabou tendo um janeiro de muita turbulência, e essa turbulência vai comprometer o início de fevereiro, quando o governo esperava ter uma maioria, ainda que apertada, para poder aprovar a reforma da Previdência. E aí o governo se enredou dos seus próprios meandros. Mas o senhor acredita que vale a pena, nesse momento, insistir na nomeação de Cristiane Brasil? Ou agora é hora de tentar nomear outro, fazer outra indicação que não seja ela? E também se a pasta é interessante para o PTB nesse momento? Na verdade, a pasta é interessante. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que vai depender do presidente Michel Temer, ele que tem que decidir. Fala, olha, vamos continuar assistindo com a Cristiane Brasil, vocês indicam outro nome. Então, ele que vai decidir. Eu acho que é uma tarefa que cabe ao presidente da República e é competência dele. Carlos, gostaria de fazer uma pergunta? Sim, deputada, a gente observa assim, o que sai na imprensa e do próprio feeling de quem trabalha com análise. O presidente Michel Temer está fazendo um grande esforço no sentido de tentar que a Cristiane assuma essa pasta, e também as próprias informações dão conta que haveria em torno de 30 bilhões disponíveis para liberação de emendas. O senhor acha que esses instrumentos podem levar o governo a ter os votos que precisa para a reforma da Previdência? Porque o que se nota hoje é que, apesar dos esforços do governo, não há esses votos ainda, né? Primeiro que eu acho que o governo não tem esse dinheiro todo que você está falando, entendeu? Acho que o governo passa uma dificuldade muito grande. Você vê, BNDES está com dificuldade financeira, Caixa está com dificuldade financeira, além do socorro dos recursos já aprovados do dinheiro do Fundo de Garantia, que ainda faltam detalhes para poder ser materializado. Então, na verdade, o governo não tem essa disponibilidade de recursos que pensa que tem. É aquela história, vai prometer para cumprir depois. E aí essa questão já está meio mascarada com a própria instabilidade política do governo. O governo veio com muita sede ao pote. Ele viesse com uma reforma da Previdência estrutural, vamos estabelecer limite de idade, já teria aprovado, não tinha nenhuma dificuldade. Quis fazer uma reforma completa, tomou por base a proposta do secretário de Previdência, Marcelo, que achava que o pessoal dele do IPEA era o suprassumo de tudo, entendia tudo da realidade e acabou fazendo uma reforma com os burros d'água. Queria acabar com a aposentadoria rural, teve que voltar atrás,
queria acabar com o benefício assistencial, teve que voltar atrás, queria acabar com a aposentadoria de 15 anos, voltou atrás, mas na verdade sem dar detalhes, porque hoje você se aposenta com 15 anos de contribuição, 60 anos de idade a mulher, 65 homem, e qual é o cálculo? É 70% parte fixa mais 1% cada ano de contribuído. 70 com 15 dá 85. Diz que manteve a mesma coisa, não manteve. Está faltando com a verdade, porque o cálculo novo é 51 mais 15, 51 mais 15 dá 66, não dá, como atualmente na proposta da lei, 85%. Então já é um cálculo errado aí. E tem mais um erro ainda, porque hoje é a média dos 80% dos maiores salários de julho de 94 para cá. Na futura média, é a média geral, do nada até lugar nenhum. Ninguém sabe qual vai ser esse cálculo. Então, na verdade, o governo está faltando com a verdade. Ele está tentando dizer que não mudou nada, que está voltando atrás naquilo que era questionável, mas o que tinha que fazer, eu repito, aquilo que eu coloquei inicialmente, era uma reforma estrutural da Previdência e não tentar impedir a pessoa de acumular aposentadoria e pensão acima de 2 salários mínimos. O que é isso? É reduzir a pensão para 50%, acabar com as aposentadorias penosas, insalubres e perigosas, acabar com a aposentadoria de atividades de risco, como agente penitenciário, guarda municipal, o agente socioeducativo, acabar com a aposentadoria dos professores num país tão cheio de erros de alfabetização como o nosso. Então, o governo errou na tomada e a culpa é do IPEA. O IPEA vendeu essa história para o governo e o secretário de Previdência é de lá e ele pensou que podia fazer o que queria que bem entendesse. Mas não é assim não. Política tem que conversar. Deputado, durante esse recesso o governo prometeu fazer mobilizações aí nos partidos, algumas já movimentações, para chegar em fevereiro já com a reforma um pouco mais encaminhada. Não conseguiu colocar para votação nas últimas 2 semanas antes do recesso parlamentar, o que prometia, já tinha fixado data, estava tentando inspirar um otimismo, mas não tinha votos de fato. O senhor percebeu, a partir da sua bancada, das próprias lideranças, alguma movimentação nesse sentido do governo? Um esforço para tentar... O governo cometeu um erro político muito grave. Quando você pega Carlos Marum e coloca na Secretaria de Articulação Política, é não querer resultado. Porque ele é troglodita. E ele foi o presidente da Comissão Especial que tentou aprovar tudo na marra. Só que na época em que ele era o presidente da Comissão Especial, ainda não tinha as 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República, não tinha tido aquele desgaste todo que o governo tem para impedir a denúncia do Michel poder prosseguir. E ele, naquela época da Comissão Especial, foi extremamente, aliás, representando o próprio tamanho físico dele, troglodita ao dobro. E aí, acho que isso resolve. Não resolve. Vocês lembram quando ele logo que assumiu, quem tiver empréstimo da Caixa Econômica Federal, que for de prefeitura do estado, vai ter que negociar os votos aqui. Não é assim que se fala. Quer dizer, a gente até sabe que existem essas coisas, mas pelo menos isso tem que ser de uma maneira mais hábil e não uma maneira figurativa, né? Um elefante em loja de louças. Mas olhando para o PTB, a estrutura do partido, a bancada, como que está o apoio à reforma, se você fosse colocar em voto? Eu acho que, logicamente, o PTB acaba tendo uma parcela maior a favor da votação da reforma, porque já existe compromisso e o próprio partido já fechou questão. Fechou questão, quer dizer, na obrigatoriedade de votação a favor da reforma. Mas isso, inclusive, foi o que favoreceu o Roberto Jefferson na indicação da Cristiane. Quando foi o primeiro partido a fechar a questão, deu aquele momento, aquele impulso que o governo estava querendo, entendeu? Aí veio o PMDB, PSDB fechou a questão também, mas sem punição. Outros partidos devem ir nessa linha, mas estou achando que está faltando alguém orientar o governo. Como pode ter fechamento de questão numa votação em fevereiro, se no final de março tem janela? O que é janela? Você pode mudar do partido para onde você quiser, se a janela está aberta. Então, vai me punir porque eu não vou votar a favor, porque o partido vai chegar a questão? A janela está aí para saída. Então, faltou alguém do governo ter essa habilidade de perceber que era uma janela em março, inviabiliza quem quer fechar a questão. Não, por conta dessas dificuldades no que diz respeito à reforma da Previdência que o deputado está expondo para a gente, na Arcula a gente trabalha hoje com uma perspectiva de reforma, com o índice
de possibilidade de aprovar a reforma em torno de 40% hoje. Porque se não aprovar, acredito, o primeiro turno na Câmara no mês de fevereiro, cria uma dificuldade por conta da própria janela que tem agora. E também o calendário das eleições começa a se aproximar mais, e por se tratar de um tema que é uma agenda importante para o país, mas é um tema impopular no que diz respeito à percepção que a opinião pública tem dele. Então, na verdade, eu acho que a gente não pode prever nada do que pode acontecer em 19 de fevereiro, porque ninguém conhece qual é o texto aglutinativo que vai ser apresentado. Dependendo do texto, você pode caminhar para uma viabilidade de votação e, dependendo do texto, você pode caminhar para a inviabilidade. Então, a gente não conhece qual é o texto. Então, o texto deve ser apresentado em fevereiro, no início de fevereiro, para votação dia 19. Acredito que se ficar aquela colocação só estrutural, olha, vai botar limite de idade e o resto fica ponto do governo decidir, talvez eles tenham a possibilidade de aprovar. Agora, se vier essa salada que veio da Comissão Especial, nem os teus 40% tem. E assim, em relação a esse tema, o ministro Meirelles, ele assumiu uma posição de protagonismo em relação a esse assunto, considerando a possibilidade dele disputar a eleição de 2018 agora. O fato do Meirelles poder capitalizar a reforma em favor dele é um tema que também gera um obstáculo na casa, como na verdade, a pré-candidatura do Meirelles acaba complicando, porque você já acirrou o posicionamento antagônico do Maia em relação ao Meirelles, entendeu? O Meirelles não tem habilidade política, ele não sabe fazer a interface do jogo político, ele precisa aprender isso se aprender com o tempo, e ele está lá desde o governo Lula, afastou um pouco do governo Dilma, passou pelo JBS, as pessoas parecem que se esquecem disso, né? E voltou com o Michel. Eu acredito que vai ser um pouco difícil de o Meirelles ter essa chamada habilidade política. Você vê que o governo teve refis para as grandes empresas, refis para as prefeituras, refis para a área rural e vetou refis da micro e pequena empresa. É isso. Quer dizer, então você, no momento em que você quer buscar a recuperação econômica, quer dizer, é lá na pequena e média empresa que você tem a oportunidade de dar uma injeção muito grande na questão da empregabilidade. E aí você veta o refis da pequena e média empresa, esse refis pode até ser derrubado na hora da votação do veto, mas não resolverá o problema. Por quê? Até 31 de janeiro é o prazo para que essas empresas façam a opção para continuar ou não no sistema simples. E se ela estiver devendo, ela não pode nem fazer opção. Ela vai para um outro sistema que ela não tem sustentabilidade econômica. Então, quem está pensando em economia, como o Meirelles, ele é um grande representante do sistema bancário, ele tem que aprender. A pequena empresa, na sua somatória, é maior do que todas as grandes empresas. No cenário eleitoral, a gente começou a tratar disso agora com a candidatura do Meirelles. Rodrigo Maia começa também a fazer alguns movimentos que muitos entendem como movimentos já de uma candidatura. Já tem a possibilidade dele... O Rodrigo é candidato à reeleição para deputado, e como termina o mandato dele de presidente referente ao mandato anterior, ele pode se candidatar de novo a presidente da Câmara. Esse é o jogo dele, claro, não tem objeção nenhuma. E, paralelamente, o outro interesse dele é tentar ajudar a candidatura do pai dele a governador do Rio de Janeiro, o César Maia. O senhor vê com que possibilidade o Maia conseguir uma reeleição, não seria uma reeleição na presidência da Câmara, mas um novo mandato como presidente da Câmara no próximo legislativo? O fato de ele se reeleger como deputado e ser candidato à reeleição tem uma grande perspectiva. Já é uma coisa comum na casa. Michel Temer já fez isso. Michel, em 98, era presidente da Câmara e se reelegeu presidente, continuou presidente da Câmara. Aliás, foi aí que o Michel se fez. Quando a reforma da FHC foi derrotada na primeira votação, Michel, juntamente com o Luiz Eduardo Magalhães, que era então presidente, montaram essa tal de emenda aglutinativa e daí para frente Michel cresceu, virou presidente da Câmara, virou depois líder do PMDB, presidente do PMDB e presidente do Brasil. Só que ele achou que os votos todos que teve pelo impeachment eram os votos que ele tinha. Não era. Os votos eram contra a Dilma, não era um voto a favor de Michel.
E aí ele veio com uma sede muito grande, conseguiu aprovar a DRU, a desvinculação de receitas da União, que tira 30% das receitas da Seguridade Social para cobrir questão de juros lá no Tesouro. Aprovou a PEC do teto de gastos, achou que aprovava o que queria, o que bem entendesse. Só que aí veio essa confusão toda do JBS e deu uma situação muito grave. E o governo achou que podia, através de publicidade, de ameaças da situação econômica, que ia faltar dinheiro para pagar a Previdência, não sei o quê. O que está acontecendo no Rio pode acontecer no Brasil. Mentira. O que está acontecendo no Rio é coisa de ladrão, é coisa de Sérgio Cabral, que já foi transferido do Rio, foi para Curitiba e que vai para o inferno. Entendeu? Então, isso não é exemplo, Rio para o Brasil. O Brasil terá problemas futuros? Terá sim, se não fizer uma mudança estrutural. Mas não pode simplesmente achar que você pode culpar todos os problemas da economia na questão da Previdência. Isso é uma questão que, repito, veio lá do IPEA. Não pode você querer colocar isso como responsabilidade. Apesar de tudo isso, o Brasil continua crescendo. E vai crescer ainda mais. Nós devemos muito ao agronegócio, que salvou a lavoura da economia brasileira, e tenho certeza que, apesar da governança, apesar dos corruptos que estão aí, o Brasil vai continuar crescendo. Deputado, nas últimas eleições presidenciais, o PTB acabou optando por uma aliança com o PSDB, né? Parece. Isso. Eu andei fazendo um cálculo de forma rápida em relação ao tempo de TV que os partidos chamados centro têm. Hoje, tirando PMDB e PSDB, esses partidos teriam em torno de 4 minutos de tempo de TV. Que a TV vai ter um peso muito importante e a estrutura dos partidos em face da proibição em relação ao financiamento privado de campanha. Tem hoje um posicionamento já no partido em relação com quem andar, com uma candidatura de centro, se vai ser com o PSDB. Como que o senhor enxerga 2018 assim? Olha, o PTB deve ficar com o Geraldo Alckmin. Na verdade, você tem hoje uma definição nas pesquisas, muito para cá para o Lula, muito para lá para o Bolsonaro. Mas eu acho que isso acaba definindo que uma candidatura de centro deverá crescer, tomando um espaço daqui e um espaço de lá. Você ainda tem a questão do julgamento do Lula na próxima semana lá no TRF-4, em Porto Alegre, que deverá ser confirmada a condenação dele, mas não deverá ser determinada a prisão, e ele vai se desgastar muito nesse caminho. O Bolsonaro, falta tudo aquilo que você falou, falta tempo de televisão para poder dar sustentabilidade. O espaço que ele tem de rede social é o espaço que na hora H, no fecho da corrida, não tem muita validade. Eu acho que o tempo de televisão é importante, mas lembrar de um detalhe, o tempo de televisão agora não é igual as campanhas passadas, em que tem João Santanas da vida que faziam mágica e vendiam o que não podiam vender, porque a própria campanha da Dilma foi assim, quer dizer, ele vendeu uma coisa, um coração valente que na verdade se mostrou totalmente frágil na administração, e apenas um ano de governo, 2015, foi um debacle total. Então, sem dúvida nenhuma, é importante. E um outro detalhe que você falou, que eu acho extremamente importante: pela primeira vez você não terá dinheiro privado nas campanhas. Tem que acabar mesmo essa coisa, que é um absurdo, esse dinheiro todo aí de caixa 2, caixa 3, caixa 4, até caixa 5, é um negócio absurdo que existia. Agora, nós temos que contar algumas alternativas também, porque a situação do país é difícil. Falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a segurança, e você vai dar dinheiro para os partidos fazerem essa lambança toda que eles fazem nas campanhas eleitorais. Deputado, a gente estava falando aí de tempo de televisão, o senhor falou que não vai ter o mesmo peso que teve nas outras eleições, embora seja relevante. Qual vai ser o grande fator, então, que vai ter maior peso nas eleições, levando em consideração essa reforma que foi aprovada no Congresso? Vai ser capilaridade dos partidos para palanques nos municípios, enfim? Na verdade, se você pudesse, se ali assim o permitisse, candidaturas avulsas, as candidaturas de partidos iam tudo para o buraco. Entendeu? Mas como você não tem condição da candidatura avulsa, você tem que ter as candidaturas via partidos, o eleitor tem que ser mais rígido, mais eficaz na escolha, saber em quem está votando, acompanhar,
puxar os dados da pessoa, ver as informações. Hoje, a informação é disponível em qualquer rede social desse ou daquele candidato e ver o que você está fazendo. Na verdade, eu acho que vai ser a eleição em que a sua excelência, o eleitor, é que vai valer. Tem alguma pergunta? Falando um pouco da questão da disputa eleitoral aqui em São Paulo, a gente observou na última semana o vice-governador, o Márcio França, ele teve importantes avanços no que diz respeito à construção na verdade, na atração de partidos que, claro, ainda não está de forma oficial fechados com ele, mas ele mostra que tem força no que diz respeito à possibilidade de ser o candidato do Alckmin aqui em São Paulo. De outro lado, a gente tinha o senador Serra com a possibilidade de disputar, só que ontem ele anunciou que não vai disputar a eleição esse ano. Então, a avaliação que a gente faz lá na Arco é que o Dória ele tende a ganhar força e aí vai ter o Alckmin vai ter esse desafio de gerenciar a sucessão dele aqui em São Paulo. Como que o senhor enxerga o quadro aqui no estado? Olha, eu acho que na atual condição eleitoral, máquina pesa muito. Quando você não tem outros recursos, quando você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o tempo dele compactado, máquina tem um peso fundamental. Então, a máquina do Estado de São Paulo não pode ser desprezada. E o Geraldo Alckmin, sendo candidato a presidente, vai ter que ter o apoio dessa máquina. Para ter o apoio dessa máquina, inversamente, vai dar no que você falou, quer dizer, desidratar a candidatura do PSDB a nível estadual, ainda que não seja assumido declaradamente pelo Alckmin, mas a candidatura do Márcio França cresce e vai ter uma grande viabilidade. E aí o Serra poderia conseguir o apoio nacional das grandes figuras tucanas. Ele não sendo candidato, o outro candidato não vai ter esse apoio das grandes figuras nacionais tucanas. Então, quer dizer, acaba abrindo um território de espaço muito grande para o Márcio França se consolidar, tendo a máquina do Estado, entendeu? Sim, sim. E ele também, logicamente, se o Joaquim Barbosa não assinar a ficha do PSB, ele vai procurar o PSB tentar trazer um apoio para o Alckmin. Aí, então, se ele conseguir trazer esse apoio PSB nacional para o Alckmin, aí o Alckmin vai declarar o apoio aberto para o Márcio França, que o Márcio só tem um problema hoje. Qual é o problema do Márcio? Ele não é conhecido. Quer dizer, mas nesse marasmo de político que está com um carimbo tão negativo, não ser conhecido não é ruim, até é bom. Quer dizer, ele tem que se fazer conhecido. Se ele se fizer conhecido, e ele vai ter tempo, vai estar com a máquina na mão, ele tem uma grande possibilidade de ajudar o Alckmin a ganhar. Agora, ele só vai ajudar o Alckmin se o Alckmin não atrapalhá-lo. Em relação a esse peso da máquina, é importante a gente frisar, né, que o Márcio França, a partir do momento que assume o governo de São Paulo, com a eventual saída do Alckmin para disputar o Planalto, a máquina estará com ele. Então, esse peso que o deputado frisou, da máquina estará com o Márcio. Só que assim, o que se enxerga no que diz respeito aos tucanos é que o PSDB tem feito uma série de movimentos, até eu estava lendo, acho que foi no Estadão essa semana, 60% dos deputados estaduais estiveram com Dória. Então eles fazem esse movimento no sentido de ter a candidatura própria em São Paulo. Então é por isso que eu falei que vai ser um desafio para o Alckmin fazer a gestão da sucessão dele, para não perder o controle, né? Na verdade, os espaços de governo, lógico que eu estou falando uma avaliação minha, não tenho essa informação. Os espaços de governo do Estado, que são do Alckmin, do governador, o Márcio vai respeitar. Agora, os espaços são dos outros tucanos, ele não tem obrigação de respeitar. Então, aí que ele vai fazer o jogo dele, entendeu? Respeitando os espaços que são... o secretário do Alckmin, tá bom, então vamos manter. O secretário é indicado por um grupo do PSDB, põe em outro lugar. Então, aí ele vai começar a fazer o jogo. A hora que ele sentar na cadeira, ele vai fazer jogo. E o que eu falei para você, hoje o grande problema do Márcio é esse, é não ser conhecido. Se ele se tornar conhecido, se ele conseguir essa associação entre o Márcio governador e o Márcio candidato, isso vai acabar favorecendo a ele. O senhor imagina que esse tensionamento nessa relação entre Márcio França e PSDB
que não Alckmin, né, essa ala do PSDB que quer ter um candidato próprio, seja o João Dória ou sejam os próprios outsiders como o Luiz Felipe Dávila que tenta uma candidatura, enfim, isso pode chegar ao limite da eleição e ter dois candidatos? Quando você pega o outsider, você acaba tendo esse exemplo do Luiz Felipe, querendo comparar com o Dória, mas é outro momento. Naquela época, você tinha o apoio financeiro privado das campanhas, você tinha um grande tempo de televisão, era um outro momento, entendeu? Diferente desse. Nesse momento, o outsider vai ter dificuldade. Começa por aí. E segundo, o próprio Dória, se ele tivesse jogado junto com o governador, ele seria um candidato imbatível para o governo. Quando ele tentou voar sozinho, entendeu? Passar na frente do Alckmin e ser o candidato outsider da sociedade, ele acabou tendo um problema. Ele esgarçou a relação dele com o Alckmin. Ele pode tentar recuperar, mas eu acho que é muito difícil ele recuperar essa condição, porque os tucanães não vão entrar na jogada. Os tucaninhos vão ter tudo voo de galinha. O senhor não imagina que possa ter um cenário com dois governistas? Quem mais está brigando para ter candidatura própria é o Pedro Tobias, que é o presidente do PSDB estadual. Quer dizer, você não vê outras pessoas brigando, tem que ter candidatura própria, até porque o próprio Aécio, quando foi candidato em 2014, ele foi com chapa pura. Lembra disso? Com o Aloysio era o vice, lembra? Que é o senador de São Paulo. Isso acabou criando se ele tivesse uma chapa com alguém da base dos outros partidos que apoiam, talvez ele pudesse ter um resultado até diferente. Porque, na verdade, aonde o Aécio perdeu a eleição do Minas? Perdeu em Minas, porque é teimoso, porque queria ter candidato próprio do PSDB. Porque o governador era do PP, mesmo apoiado pelo Aécio, ganharia a eleição. Os tucanos insistiram na candidatura própria e levaram a essa derrota. No que diz respeito ao Dória, o que eu enxergo assim é que para ele é meio que um jogo de soma zero, porque se ele renuncia à prefeitura para disputar o governo do estado numa aliança forte, ou ele ganha ou então ele perde a eleição, porque a eleição tem sempre... Ele precisa ter o apoio do Alckmin. Exatamente, tem sempre os processos eleitorais, a imprevisibilidade ela é muito grande. E aí não... Até para o Alckmin preservar os espaços de governo que ele tem com o Márcio, ele não vai declaradamente apoiar um candidato que será oposição ao Márcio. Esse é um cuidado que ele tem que ter. Agora, tem muito tucano aí que está com vontade de Dória ser candidato, para o Bruno Covas virar prefeito, esse sim é um tucano. Percebeu? Então, sim, porque são de alas do partido diferente. Aí a ala do Bruno ficaria com a prefeitura. Que, se você lembrar de um detalhe, já casa no que eu falei anteriormente em relação a Aécio e Aloysio. Bruno e Dória, os dois do PSDB, entendeu? O PSDB tem que aprender. Para ganhar espaço, tem que ampliar. Quando você se segmenta, você acaba tendo problemas. No caso aí, né, nesse cenário eleitoral, o PTB apoiaria Márcio França num cenário que o Alckmin não daria que pudesse não dar um apoio tão efetivo, ficar um pouco mais nas sombras? O PTB está conversando com o Márcio França, mas logicamente que não tem ainda uma definição, como tem em relação ao Alckmin como presidente. E no que diz respeito ao adversário do governo Alckmin, o que desponta hoje, no meu entendimento, seria o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp. Embora surgiu rumores que o próprio Baleia Rossi desmentiu de até uma possível ida do Márcio França para o MDB agora, no sentido de dar um partido com uma estrutura maior para o Márcio França. Primeiro, eu acho que o Márcio não sai do PSB, de jeito nenhum, porque ele já historicamente estava naquele grande projeto do Eduardo Campos, que faleceu, entendeu? Sim. Então, para ele hoje, ele está muito enraizado no PSB e ele é uma das figuras nacionais do PSB. Então, quer dizer, o governador de Pernambuco, apesar de ser o estado do Eduardo Campos, não conseguiu essa amplitude nacional. Então, o Alckmin deu essa oportunidade ao Márcio. O Márcio ocupou bem esse espaço, porque além de vice-governador, ele era o secretário de desenvolvimento, então ele tem uma boa articulação e ele tem
tem a possibilidade de ascender essa figura nacional do PSB. Por isso que ele, na minha opinião, o Márcio não sai do PSB. E inclusive o Márcio, ficando no PSB, ele tem a possibilidade de flertar com aquele eleitorado de centro-esquerda, inclusive com um PC. Ele só tem que ter um cuidado, ele não pode ir muito para a esquerda. Sim. Porque em São Paulo você não consegue ter uma pessoa declaradamente de esquerda ascendendo ao governo. Não. Então o Márcio tem que tomar esse cuidado. Sim. Quer dizer, o PSB é esquerda, mas deixar dali para cá. Se ele for da esquerda para lá, ele pode se complicar. Então, quer dizer, no mapa político dessa questão geopolítica de esquerda, direita e centro, o Márcio tem que tomar cuidado. Ele não pode cair muito para a esquerda, porque aí ele vai ter problema. Porque você vê que o candidato do PT aqui em São Paulo, o Marinho, até agora não empolgou. Não empolgou justamente por isso, porque o que aconteceu durante os escândalos do Mensalão, do Petrolão, dos ladrão todos que estão aí, isso acabou aniquilando o espaço do PT. Sim, não, mas a menção que eu fiz em relação à esquerda é no seguinte sentido. O PT vai ter uma dificuldade eleitoral muito grande. Maior ainda. Em São Paulo, maior do que tem no país. Então, no momento que tem uma ausência de candidaturas à esquerda, não que o Márcio vai fazer esse movimento, mas o eleitorado do PT pode futuramente, mais para frente do processo, enxergar o Márcio como alternativa. Eu acho que não, porque já na eleição de 2014, antes do pleito final, logicamente prejudicado pelo acidente do Eduardo Campos, já tinha uma certa fissura aí pelo fato de Eduardo estar querendo ocupar um espaço que era do PT e ele realmente vinha ocupando, com a Marina de vice, vinha ocupando um espaço, entendeu? Aquele falso acontecimento lá do acidente acabou tirando um player grande do cenário nacional, entendeu? Mas eu acho que o PSB não pode cair muito para a esquerda, porque ele perde esse espaço que é de um novo momento da política nacional. E a gente tem que, o Brasil hoje é um dos países dos BRICS. E, portanto, nesse contexto mundial, você vê que, apesar de Trump, apesar de Brexit, o mundo está tendo sua continuidade. E o próprio Brasil tem sido beneficiado dessa crise. Você viu que mesmo quando não foi votada a reforma da Previdência em dezembro, a questão econômica do Brasil se mantém uma certa estabilidade. E mesmo agora, quando tem dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, você não tem aquele movimento de dólar subindo e bolsa caindo, entendeu? Você tem uma certa estabilidade, porque o Brasil é o celeiro do mundo. Quer dizer, a China crescendo, do jeito que está crescendo, o PIB deles vai chegar quase a 7% esse ano, o crescimento deles é muito grande, mas eles, na verdade, não têm alimentação. Vamos depender. O agronegócio do Brasil é a situação econômica nossa e é o alimento do mundo. Então, na verdade, o Brasil, você vê que a China está se movimentando, mas a questão da poluição da China impede a China de continuar crescendo como poderia crescer, até muito mais do que está crescendo. E a saída é o Brasil, não tem jeito, a saída é o Brasil. Agora, o Brasil só precisa ter gente que não atrapalhe, que lamentavelmente tem gente aqui dentro do governo brasileiro que atrapalha mais do que os inimigos. Deputado, já caminhando para o encerramento aqui da entrevista, uma das perguntas que eu gostaria de fazer que ficou faltando na Previdência, o senhor foi uma das vozes aí contrárias a esse projeto apresentado pelo governo desde o começo, o senhor se posicionou contra. Existe alguma possibilidade, algum texto de reforma previdenciária que o senhor apoie? Idade mínima, algum termo ou não? Eu sou transparente. Desde a Constituição de 88, eu tenho essa luta em defesa da Previdência e da assistência social. Naquela época criamos o PIS, COFINS, as chamadas receitas alternativas, para você dar essa sustentabilidade para a assistência social. Agora, o que fez o governo? Juntou tudo numa única panela, panela de previdência, e disse que é insustentável a manutenção. Não é insustentável, ela tem criação. Agora, tem uma saída. Você colocou aí na pergunta que você fez, a idade mínima. Vamos caminhar para aí. Vamos caminhar para a idade mínima, vamos sentar todo mundo, vamos tentar negociar, preservar os direitos que tem e, a partir daí, você estabelecer algumas alterações complementares. Agora, não pode nunca, isso que eu já comentei aqui ao longo do programa, você simplesmente cortar, como se todos os roubos que fizeram no Brasil, de Petrobras, Eletrobras, Nuquebras, fundos de pensão, o que roubaram, vocês ainda não sabem o que vai acontecer, BNDES, e aí você colocar a culpa no coitado do segurado. Deputado, eu vou fazer a minha última, eu vou também passar a palavra para o Carlos fazer a última dele. A semana que vem vai ser uma semana muito importante para as eleições, como o senhor mesmo pontuou, por ser o julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Lula junto ao TRF4 lá em Porto Alegre.
Quais são suas expectativas? O senhor, como um dos articuladores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o que o senhor espera desse julgamento e a importância desse julgamento para o cenário eleitoral? Olha, eu acho que ele vai ser condenado, vai ser mantida a condenação e, logicamente, pelo princípio do STF, teria que ser decretada a prisão dele, mas não será. Entendeu? Até por uma certa prudência, para guardar um eventual recurso, ele vai conseguir um mandato de segurança no TSE para manter a candidatura dele, vai manter até o determinado momento, e no último momento, quando não der mais, ele vai propor uma substituição. Que comenta-se nos bastidores que o nome indicado para substituir a candidatura dele é do ex-governador do Bahia, Jacques Wagner. Então, eu acho que tem que aguardar um pouquinho essa decisão, mas ele pode ter mantido uma boa imagem ainda, o restante de boa imagem, lá no Nordeste, no Norte do país. Mas nas áreas mais desenvolvidas do Estado, de Minas para baixo, a situação do PT é muito complicada. O senhor, como parlamentar, teme o possível efeito de uma eventual prisão do ex-presidente em termos sociais? Quer dizer, tem muito parlamentar que às vezes toca nessa questão, né? O que poderia causar uma eventual prisão do ex-presidente Lula? Eu acho que não acontecerá. E se acontecer também é do jogo democrático. Aí vão procurar o Supremo, o STJ, os tribunais superiores para poder decidir essa matéria. Carlos, para fechar? No que diz respeito à questão do Lula, um ponto que eu acho importante, que nem as pesquisas estão trazendo e nem a grande imprensa tem falado muito, é que a partir do momento que acontecer a condenação do Lula, a intenção de voto dele pode sofrer um abalo, porque a gente está diante de um fato novo. Então acho que seria interessante a gente observar, e aí eu queria saber do senhor, com a sua experiência, como que o senhor vê, porque no momento que o Lula, vamos considerar que mesmo com recurso ele possa disputar o Planalto agora em outubro, ele vai para a rua pedir voto numa situação que ele está condenado. Então, não sei, a percepção que eu tenho é que cria um abalo na imagem. Condenado ele já está, né? Na verdade, eu acho que o Moro ainda tem outros carinhos para colocar no Lula. O outro apartamento que não está aparecendo, que é o apartamento vizinho onde ele mora, em São Bernardo do Campo, que está num outro processo que vai caminhar. O sítio de Atibaia, que vai caminhar. A questão das palestras, que na verdade são entre aspas, entendeu? Essas outras condenações é que vão agravar o desgaste do Lula, e na minha avaliação, o Moro não vai deixar de fazer. O Moro vai perseguir essas condições. Você lembra que dos primeiros casos de condenação do Moro foram já 2 anos atrás. Quer dizer, os processos correm mais celeremente lá nessa vara de Curitiba. Então, acho que o resto do que falta para aniquilar o Lula, quem vai trazer contra o Lula é o Moro. Deputado, gostaria de agradecer a sua presença. Carlos, também muito obrigado. Espero que o leitor, que tenha ajudado o leitor essa conversa, tenho certeza que sim. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Entrevistamos o deputado Arnaldo Faria de Sá na presença do analista político Carlos Eduardo Borenstein. Muito obrigado e aguardo a sua audiência daqui a pouco no programa Conexão Brasília, às 14h45. Até lá!